Pastores da igreja da cidade. Hoje eu estive aqui pela manhã no nosso encontro da Rede Espírita e foi muito bom. Quem estava aqui? Tinha alguém aqui? Ó, aleluia, voltou à noite. Ovelha de raça, é isso aí. Tenho certeza que Deus preparou algo especial para todos nós aqui também. Parte de vocês já ouviram o meu testemunho e talvez eu compartilhe mais algumas coisas também. Mas eu quero trazer aqui uma palavra para vocês que tem a ver com a liderança. A essência da nossa liderança precisa ser amar e servir. Para isso Deus ele nos chamou. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Hoje pela manhã, todas as mensagens nos levaram a exatamente essa conclusão. Eu e você, como líderes, fomos levantados para amar e servir as pessoas. Em Atos capítulo 12, versículo 24 a 25, diz assim: E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Aqui em Atos 12, está falando que a igreja ela crescia, se multiplicava, dentro daquele contexto que nós sabemos, em que a promessa havia se cumprido, o Espírito Santo ali havia se manifestado, e a igreja ela começou a crescer, e experiências sobrenaturais a igreja estava vivenciando. Em João 25:17 diz assim: pela primeira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Aqui está falando, né? Jesus e Pedro. Pedro ficou triste porque Jesus, ele fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Então Jesus ele disse: então alimenta as minhas ovelhas. Nesses dois versículos aqui vai dizer o propósito a qual Deus ele nos chamou. No primeiro versículo aqui está falando sobre crescimento, mas está falando sobre servir. E nesse segundo versículo aqui, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você me amas? É aquele contexto, Pedro se entristece, mas Jesus então ele fala: pastorei as minhas ovelhas. Sim, eu te amo. Esse é o nosso chamado, meu e seu. Nós precisamos amar as pessoas às quais o Senhor ele tem confiado em nossas mãos, no seu GP, no seu grupo de pastoreado. Você precisa cuidar, proteger, amar, ensinar, discipular. Nós somos chamados para servir. E eu quero deixar aqui alguns princípios, mas antes disso também, Mateus 9,36, diz assim: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aqui estava falando sobre Jesus, que Jesus, quando ele estava no meio de pessoas e nas multidões, ele tinha compaixão. Que a compaixão, vocês sabem que é sentir o que as pessoas estão sentindo, mas não é só sentir, é sentir, conversar e poder ajudar e fazer algo. Então nós precisamos também nos inspirar com a vida de Jesus. Nós precisamos sim se envolver com as pessoas as quais o Senhor tem confiado a cada um de nós. Preocupações, como você está, do que você precisa, quais são as suas dificuldades. Nós não podemos perder a compaixão, nós não podemos perder o servir, nós não podemos deixar de amar. E infelizmente, muitos líderes têm perdido essa essência, que era amar, ter compaixão, de estar disponível, aí até a última instância com aquela ovelha. Talvez porque a gente já teve algumas experiências que não foram tão boas, nós tivemos que lidar com situações bem difíceis. Talvez você passou por uma situação com alguém
que lhe trouxe inclusive uma mágoa ao seu coração, uma tristeza, e isso passa a criar algumas barreiras. Pastor, você já passou por alguma dificuldade? Sim. Pastor, você já foi decepcionado por um pastor? Sim. Você já foi decepcionado por alguma ovelha? Sim. Só que essas decepções não foram suficientes para parar o meu chamado e o meu ministério, a minha vocação em Cristo Jesus. Sabe, você não pode ser parado, porque talvez você lá no passado, ou recentemente, não teve uma experiência tão boa, a ponto de dizer e chegar, vou entregar a minha liderança. Não entregue a sua liderança, porque algo não deu certo, mas que você continue, que você suporte, que você peça ao Espírito Santo que Ele possa te ajudar, inclusive a curar o teu coração, porque o Senhor quer continuar usando a sua vida, para que pessoas sejam pastoreadas, cuidadas, libertas, para que pessoas conheçam a Jesus. Não desista por causa de pessoas, não desista por causa de decepções, mas continue amando, continue entregando, continue fazendo, porque o Senhor Ele vai te abençoar. Eu contei aqui de manhã um pouco do meu testemunho. A minha mãe orou 12 anos pela minha vida, juntamente com a minha avó, crendo no meu chamado, crendo no meu ministério. Eu estive afastado do Evangelho durante um tempo, sou ex-dependente químico, e todos os dias elas oravam e intercediam pela minha vida, e jamais desistiram, durante 12 anos, orando, crendo, cuidando. Às vezes eu chegava em casa, cada dia pior, mas todos os dias que eu chegava, eu era bem recebido, eu era acolhido, recebia palavras proféticas, sempre, a minha mãe nunca disse assim para mim, ajuda as suas coisas e cai fora de casa, sempre acolhendo. Enquanto eu estava aqui na adoração, eu lembrei da minha avó já é falecida, mas eu lembro uma vez que eu cheguei bem ruim na casa dela, eu lembro que ela me acolheu, ela me ajudou, fez lá uma sopinha, tomei uma sopa, sentei assim no sofá de casa, e ali ela começou a falar para mim sobre o amor de Jesus. Então eu perguntei para ela, falei, vó, eu não consigo me enxergar como você está dizendo que Deus tem uma promessa para mim. Ela disse assim, filho, Deus já me mostrou. É questão de tempo. E eu estou orando e crendo pelo aquilo que Deus me mostrou lá na frente. A sua vida será transformada. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E elas não desistiram durante 12 anos. Por isso que nós não podemos desistir. Não desista do seu grupo de pastoreio. Não desista da sua liderança. Continue orando pelaquela família que você recebe, que talvez você olha hoje e não vê solução, e você diz, não tem como. Tem como sim, porque o Senhor transformou minha vida. O Senhor, Ele me libertou da droga, me libertou da bebida. O Senhor, Ele me transformou por inteiro. O Senhor me deu um destino, o Senhor me deu um propósito. E a obra quem faz é o Espírito Santo. E na hora certa você vai ver, Ele vira a chave e as coisas começam a acontecer. Eu quero aqui deixar 5 princípios, para que todos nós como líderes, podemos cumprir a nossa missão, que é amar e servir. Primeiro, para a liderança que ame e sirva com eficácia, é necessário olhar para os problemas como oportunidades de crescimento. Problemas não são problemas, problemas são oportunidades de nós assistirmos o sobrenatural do Senhor acontecendo. Eu preciso às vezes mudar a forma como eu estou enxergando o problema, e preciso enxergar pela perspectiva do céu, pela perspectiva do Senhor. Atos 11, 19 e 20 diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar
também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Aqui em Atos é onde está falando exatamente quando houve a dispersão do povo que estava em Jerusalém, por causa da perseguição, e eles saíram de Jerusalém e partiram para as cidades próximas, para a região próxima, e ali o evangelho ele continuou a sendo pregado. Só que se a gente olhar por uma perspectiva humana, não faz sentido. Como que nós somos de Cristo, como que nós amamos a Jesus e agora nós estamos sendo perseguidos. Mas essa perseguição, ela revela para nós através de Atos, que Deus ele tinha um propósito, que era maior do que a própria perseguição, com que o evangelho chegasse a famílias que ainda não conheciam o nome dele. Então Deus ele transformou o problema numa oportunidade de ver o seu reino crescendo e avançando. O profeta Ezequiel ele é levado ao vale de ossos secos, todos conhecem o texto, sim ou não? E ele fala ao seu profeta: o que você está vendo? Através de uma visão. Então ele diz: aqui é um vale de ossos secos, aqui é um cemitério, não há vida. E Deus ele faz uma pergunta: acaso esses ossos, eles podem viver? E o profeta ele diz: tu sabes. Então ele fala: comece a profetizar sobre esses ossos, abra a tua boca e comece a profetizar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a profetizar, e começou-se a ouvir um barulho, um ajuntamento osso com osso, e ali Deus ele foi reconstruindo de dentro para fora, e no final ele enxergou um grande exército em pé, e poderoso, e glorificando o nome do Senhor. Deus estava dizendo ao profeta: eu sou aquele que muda a realidade, aquele que muda a perspectiva. Profeta, não enxergue de forma humana, enxergue de forma sobrenatural. Eu estarei levantando Israel para um grande propósito. Marta e Maria e Lázaro, a família, passa por uma crise, enfermidade. Lázaro, ele morre, vocês conhecem o texto. Jesus, ele chega a Betânia, e quando ele chega, a primeira fala que tem é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha ficado enfermo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus ele fala? A morte dele não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Consegue entender? Mas os discípulos, eles não entenderam. Judas ele não entendeu. Quando recebe a notícia, 2 dias antes, Judas ele fala: Jesus, como que nós vamos para Betânia? Nós vamos perder a nossa vida, porque já havia uma perseguição. Eles não enxergavam e não viam propósito na ida de Jesus em Betânia, porque estavam enxergando com os olhos naturais e carnais. Nós vamos ter que enfrentar a liderança, nós vamos ter que enfrentar uma igreja, e talvez a gente perca a nossa vida. Aí Jesus ele fala: não, é para que o nome de Deus ele seja glorificado. Você consegue entender? Primeiro milagre que Jesus ele fez: encham lá as talhas de água. Aí Jesus vai e transforma em vinho, e ele ali resolve o problema do casamento, e o nome de Deus é glorificado, e Jesus ele começa o seu ministério. A questão é: como que nós estamos enxergando? Será que nós estamos enxergando muito com os olhos carnais e naturais, ou olhos sobrenaturais? Eu quero lhe dizer que o Senhor ele estará lhe dando soluções, que o Senhor estará lhe dando a direção, e que você a partir de hoje vai enxergar de uma maneira diferente. É pelos olhos da fé que nós precisamos enxergar, como a minha mãe e a minha avó, elas enxergaram durante 12 anos. Eu vejo você lá na frente pregando a palavra, eu vejo você lá na frente sendo usado pelo Senhor. Eu estou olhando pelos olhos da fé. Você não terminará a sua vida derrotado, mas o Senhor ele te visitará e te levantará para o ministério, porque eu enxergo pelos olhos da fé. Então nós precisamos amar, nós precisamos servir, e precisamos enxergar com os olhos da fé. Os dispersos, eles foram anunciando por toda parte o evangelho aos judeus,
judeu anunciando para judeu, gentil anunciando para gentil, Chipre anunciando a palavra para Cirene. Atos 11, 19b, 20c diz assim: e chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Se cumpriu o propósito, o reino estava crescendo, o reino estava avançando. Agora deixa eu lhe dizer algo que o Senhor bota aqui no meu coração, que eu tenho aprendido na nossa igreja. Eu e você, todos nós que somos líderes, nós precisamos ser evangelistas. Você precisa contaminar, você que está cuidando ali de um grupo de pastoreio, experiências que você está tendo por alcançar pessoas para Jesus. Eles precisam se inspirar com a sua vida. Eu preciso ser um pastor que eu chegue lá na minha igreja e comece a contar as experiências que eu estou tendo durante a semana. Quem nós estamos alcançando? Porque tudo isso começa a trazer mais pessoas e isso gera a presença de Deus e nos leva para um outro nível. Há quanto tempo você não fala do amor de Jesus para alguém? Há quanto tempo você não alcança alguém? Eu sempre fiz missões, sempre fiz missões. Já viajei por várias cidades aqui do Brasil, fazendo missões, e missões evangelismo de rua. Mochilinha nas costas, a Bíblia na mão, batendo de casa em casa, e falando do amor de Jesus. Mas lá em São José dos Campos também. A minha esposa me acha até meio doido. Às vezes eu estou andando lá no trânsito com o carro, eu paro, encosto, falo, Deus vai falar com aquele homem. Ela falou, você vai começar com essas loucuras? E é assim, tem que falar do amor de Jesus, não pode perder a oportunidade não. Não pode, porque eu fui alcançado. Eu sei de onde o Senhor Ele me tirou. Eu sei da urgência do Evangelho para a vida de alguns. Esses dias eu estava lá na feira, fazendo feira, comprando, aí pastora, tinha uma senhorinha, ela foi pegar maçã, falou assim, maçã não posso pegar, porque a maçã é a fruta do pecado. Aí eu falei, é agora. Qual que é o nome da senhora? Aí ela falou, a senhora sabia que não é a fruta do pecado? É sim, é a maçã. Aí comecei a conversar com ela, eu falei, não, a Bíblia não diz que é maçã, a Bíblia diz que é um fruto que ele não poderia comer, mas não diz que é maçã. É mesmo, e comecei a conversar, daqui a pouco, não sei como o Senhor foi usando, colocando palavra, eu alcancei aquela senhora para Jesus, e hoje ela está conectada no GDC, e recentemente ela foi batizada. Gente, isso traz um senso de missão para nós, uma importância para nós pessoal, que só tendo essas experiências. Um tempo atrás também, eu estava indo para o ponto de ônibus, isso faz um pouco de tempo, e enquanto eu estava caminhando para o ponto de ônibus, para me retornar para casa, o Espírito Santo disse assim, terá uma pessoa lá no ponto de ônibus, você só fala boa tarde. Eu falei, mas que evangelismo estranho, tudo bem. Aí eu cheguei assim, estava cheio de gente no ponto de ônibus, o Espírito Santo falou, aquela pessoa. Falei, boa tarde. A pessoa desabou. Aí ali já manifestou a presença do Senhor. Orei pelaquela vida. Ela disse para mim o seguinte: eu estava extremamente angustiada. Mas angustiada. E eu disse aqui nesse ponto de ônibus: manda um pastor vir conversar comigo. E eu vou entender que ele é de Deus, porque ele vai falar boa tarde para mim. Você entendeu? Você tem que ter sensibilidade, porque Deus Ele quer usar a sua vida de uma forma extraordinária, para que pessoas elas sejam alcançadas. Teve um dia que eu fui pregar na campanha da Vitória, a gente tem lá em São José dos Campos, 7 horas da manhã, então eu acordo mais cedo, umas 5 horas da manhã, aí o Espírito Santo ele diz assim para mim, vai tomar um café na padaria. Eu falei, beleza, vou eu na padaria. Aí quando eu estava encostando na padaria, o Senhor falou assim, não, vai mais para frente, outra padaria. Aí eu fui, aí eu desci do carro. Quando eu desci do carro, tinha um senhor na porta da padaria. O Espírito Santo disse assim, convida ele para tomar um café. Eu falei, mas ele está tão bem arrumado, tão bem apanhado, cabelo cortado, bem vestido, mas eu vou convidar. Eu falei, o senhor gostaria de tomar um café? Quero pagar um café para o senhor. Aí o homem já travou, quase que chorou. Aí sentei com ele, pedimos um café. A primeira pergunta que ele fez, o senhor é pastor? Eu falei, não, queria começar a conversa assim.
mas eu sou pastor. E o homem começou a chorar, e ele começou a chorar, e ele me disse assim: eu estou há quase um ano desempregado, e hoje eu não estava aguentando mais. Eu disse que seria a minha última tentativa, e eu pedi para que Deus enviasse alguém da parte dele, para que pudesse orar comigo. E eu orei com aquele homem, ali naquele café, nós oramos, peguei o contato dele, e um tempo depois, o que aconteceu? Ele conseguiu uma porta de emprego. Mas aquele dia ele precisava ser fortalecido. Consegue entender? A sua sensibilidade que você precisa ter como líder. Isso chama-se compaixão, isso chama-se amar as pessoas que estão à nossa volta. Nós não estamos aqui somente no encontro para nós nos sentirmos bem. Nós estamos aqui porque precisa haver uma unidade entre nós, de compaixão, de amor, de sensibilidade. Um orar pelo outro, um cobrir a vida do outro. Há quanto tempo você não ora pelo líder que você conhece, que você tem um relacionamento? Consegue entender? Às vezes Deus ele quer usar inclusive a sua vida na vida de outro líder. Sensibilidade. Então, primeiro princípio, olhar os problemas como oportunidade de crescimento, amém? Segundo, para que a liderança ame e sirva com eficácia, é necessário ter convicção da aprovação do Senhor, aleluia. Atos 11, 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui a expressão ela é muito forte, uma expressão conhecida. A mão do Senhor estava com eles. A igreja crescendo, a igreja avançando, eles amando, eles servindo, mas eles tinham a aprovação do Senhor. Eu quero dizer a todos vocês aqui, líderes, vocês já têm a aprovação do Senhor. O Senhor ele é com você, o Senhor ele está com você. O Senhor estará usando a sua vida de forma sobrenatural. O texto aqui está dizendo, a mão do Senhor era com eles. Nós não estamos sozinhos. Não é um ministério isolado, não é uma casa isolada, não é uma igreja isolada. Não, a presença de Deus, ela é com vocês. E aonde vocês estiverem, como diz aqui em Atos, a mão do Senhor estava com eles. E essa mão do Senhor estava gerando uma unidade também entre a liderança e daqueles que foram enviados a partir da perseguição. Havia uma unidade entre os discípulos, entre a igreja primitiva. A unidade ela tem um poder sobrenatural. Quando nós estamos mais unidos do que desunidos. Lembra em Mateus capítulo 18, versículo 20... aonde Jesus, ele fala assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meu nome, ali eu estarei, e aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Eu sei que ele antes tem um contexto, que vai falar com relação a perdão, aonde Jesus ele começa a falar, que se você vê o teu irmão pecando, que você vai lá e converse com ele. Se ele se arrepender, pois bem, ganhaste para o Senhor. Se ele não se arrepender, vai e leve mais um, ok? Testemunha. Aí vai nesse processo até 3 vezes, até para que ele seja desligado. Aí Jesus ele fala sobre essa importância da unidade da igreja para promover o céu na vida da pessoa. Mas tem ali um princípio importante que Jesus ele diz sobre a unidade. Nós como líderes precisamos estar unidos em Cristo Jesus, na mesma página, andando na mesma direção, no mesmo pensamento. Porque aí a presença de Deus ela é manifestada. A unidade ela promove um ambiente sobrenatural. A unidade ela promove um ambiente de perdão. A unidade promove um ambiente de cura, de milagre. Nós como líderes precisamos estar unidos. Terceiro princípio, para que a liderança sirva com eficácia, é necessário manifestar um ambiente de graça no meio das pessoas. Atos 11, 23. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, e permanecendo fiéis ao Senhor de todo o coração. Aqui é ambiente de graça. Esse é o ambiente que nós precisamos promover como líderes. Você lembra do texto do homem leproso? Que está lá em Marcos, aonde o texto ele começa dizendo
que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Tem várias interpretações aí, né? É uma brincadeira, tá? Mas diz que Jesus, o pecado que ele cometeu, né? Ele curou a sogra de Pedro. O pessoal é terrível, né? Aí Jesus, ele cura a sogra de Pedro, e o texto vai dizer que na porta da casa lá havia uma multidão. Pessoas que estavam sendo motivadas a estar com Jesus, porque elas queriam um tipo de benefício da parte dele. Não sabia se ainda era o Messias de fato, mas a notícia que chegava era que ele orava e as pessoas eram curadas. As pessoas foram motivadas. Aí o texto vai dizer que Jesus, ele levanta de madrugada, ele sai da casa e vai para o monte orar. Aí chega de manhã, os discípulos acordam, não encontram com Jesus e passam a procurá-lo. Encontram com Jesus no monte, quando eles estão descendo com o monte, eles dão de encontro com o homem leproso. E o texto vai dizer que quando Jesus, ele vê aquele homem leproso, está lá no Evangelho de Marcos. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Quero ser curado. E é interessante que a primeira atitude de Jesus, qual que foi? Abraçou aquele homem. Jesus abraçou o leproso. Aí eu fico tentando imaginar a cabeça dos discípulos. Porque na cabeça dos discípulos, como que Jesus abraça o leproso? Porque o leproso, dentro do seu contexto, era considerado alguém que foi amaldiçoado por Deus, e estava agora recebendo uma retaliação, que era através de uma enfermidade. Havia um sinal ruim sobre a vida daquele leproso, e eles acreditavam que se entrasse em contato, que se tocasse, aquela maldição poderia transferir para a pessoa. E como que Jesus agora está abraçando esse homem, que é considerado amaldiçoado? E Jesus, ele abraçou, Jesus beijou aquele homem, Jesus o curou. Ali Jesus, ele estava dizendo e ensinando aos seus discípulos, e que eu e você devemos olhar mais para pessoas de fato, do que para os seus problemas. Quando levaram na presença de Jesus, uma mulher adúltera, que foi pego em flagrante, e trouxeram na presença dele, os mestres, e disseram: Jesus, aqui está uma adúltera, e pela sua palavra, conforme a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. E Jesus, ele estava escrevendo no chão, nós não sabemos o que era. Ele levanta e fala: aquele que nunca tirou a primeira pedra, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E foram desarmados. O que Jesus ali estava ensinando também? Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para separar, nós estamos aqui para amar as pessoas. Consegue entender? Às vezes a minha dificuldade como líder exatamente é essa separação, porque eu estou olhando mais para o pecado, eu estou olhando mais para as suas dificuldades, aquilo que separa, do que amar as pessoas. Quem muda, quem transforma é a ação do Espírito Santo, e cada um tem o seu tempo. Não é a nossa função de líder fazer essa dicotomia, essa separação, olhando para os pecados. Simplesmente acolhe e ame, sirva, faça, e o Espírito Santo, ele vai transformar. Isso é ser uma igreja voltada para fora, uma igreja com a porta aberta, que todos sejam bem-vindos no nosso meio, na igreja, no reino. E quem transformará é o Espírito Santo, é uma função dele, uma função da igreja. Então manifeste esse ambiente de graça, da misericórdia, do amor de Jesus. Não tem a ver com a teologia da aceitação, não tem a ver com a teologia do amor e tudo pode. Não é isso, não é sobre isso, mas é sobre amar as pessoas e o Espírito Santo ele transformar. Nós não vamos concordar com o pecado, mas nós não vamos deixar de amar e fazer pelas pessoas e pelas famílias. O ambiente de graça. Quarto princípio: para que a liderança ela ame e sirva com eficácia, é necessário viver uma vida cristã integral. Atos 11:24. Ele era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram
acrescentadas ao Senhor. Aqui estava falando de Barnabé, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem cheio do Espírito Santo. Nós precisamos investir na nossa vida de intimidade com o Senhor, com o nosso caráter. Uma das grandes questões nos dias de hoje, que tem envergonhado a igreja evangélica no Brasil, é por causa do caráter. A santidade, ela não pode estar fora de moda da nossa vida. Nós precisamos voltar urgentemente a ter temor ao Senhor. Nós precisamos fazer a oração que o salmista ele fez: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de dizer qual é a área da minha vida que precisa ser transformada, que precisa ser mudada. Senhor, aonde o Senhor tem entristecido comigo? Precisamos ser conhecidos também pelo nosso caráter, não só pela locução, não só porque pregamos bem, não só porque nós temos uma boa performance, mas pelo nosso caráter. Homens e mulheres bem casados, uma família bem estruturada, homens fiéis ao Senhor, é aonde o Espírito Santo possa encontrar essa fidelidade. Nós precisamos ser aqueles que ainda não se dobraram a Baal, que não se renderam ao mundo, aqueles que serão encontrados como fiéis ao Senhor. Lembra lá do profeta Elias e Baal, quando ele vai enfrentá-los e ele vence os 400, a Bíblia vai dizer que então ele cai numa depressão quando ele recebe a notícia que ele estaria sendo perseguido e que havia pedido a cabeça dele, e ele entra ali numa angústia, e Deus então começa a fazer um tratamento pessoal na sua vida. Mas um dos seus tratamentos, Deus ele diz assim: ei, você não é o único. Ainda existem profetas que não se renderam a Baal. Ainda existem homens que são tão fiéis quanto a você, profeta. Existem homens com caráter. Existem profetas sendo usados tanto quanto você. Quando é revelada as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, das 7, 6 recebe uma exortação da parte do Senhor, mas teve uma igreja em que Jesus ele revelou e disse: eu me alegro com a vida de vocês, vocês estão sendo encontrados fiéis. Então que eu e você nós possamos ser esses líderes e serem encontrados dentro da nossa fidelidade. Na época que eu estava desviado, eu juntamente com uns amigos meus, nós fundamos um bloco de carnaval. Começou com aquele encontro de amigos, de camisa, chama Hard Roça, as ideias, Hard Roça, salve a pinga. Aí no primeiro ano lá, foi os 12, fez um sucesso, vou encurtar aqui o testemunho, aí foi crescendo, aí patentearam a marca, e depois ele tinha quase 12 mil pessoas pulando. Aí lá na frente, os anos passaram, venderam para um grande empresário, que transformou numa tenda que hoje tem danceterias, e foi vendido por um bom valor de dinheiro. E eu me lembro que algum dos meus amigos me procurou e falou assim: aqui está a sua parte. E era uma boa parte, resolveria a minha vida. Aí eu ainda pensei assim: eu estou dentro daquele versículo bíblico, Deus está tirando da mão dos ímpios e pondo na mão do justo, agora vai. Aí eu fui orar, pastor. Aí quando eu orei, o Espírito Santo falou: não toque nesse dinheiro. E eu não peguei. Ninguém sabe disso, ninguém nunca soube, só os meus amigos. Mas eu poderia ter pegado dinheiro, poderia ter ficado quietinho, poderia ter resolvido a minha vida. Está entendendo? Caráter é aquilo que nós fazemos quando nós não estamos na presença das pessoas. Tem um autor de um livro, eu vou encurtar aqui por causa do nosso tempo,
mas o autor do livro, em que ele era pastor de uma igreja batista, grande, tradicional, escreveu vários livros, coisa e tal, e um dia Deus falou assim para ele: pega uma mochila, coloque um espelho dentro, leva folhas e uma caneta, só isso, alugue uma cabana e vá para lá. E ele foi. Aí ele chegou na cabana, o Espírito Santo foi orientando, disse assim para ele: coloca o espelho. Aí ele montou, aí ele disse assim: pega o seu bloquinho agora, sua caneta, e o seguinte: o que você está vendo? Estou vendo a minha imagem. Escreva sobre o que você está vendo, sobre esta imagem. Aí ele começou: sou pastor há tantos anos, um pastor fluente, que escreveu tantos livros, coisa e tal, não sei o quê. Aí ele terminou. Aí ele fez uma oração, aí no outro dia ele acordou, o Espírito Santo falou: vai novamente para o espelho. Aí ele foi: o que você está vendo? Estou vendo a minha imagem novamente. Ok, olhe novamente. Quando ele olhou, ele tomou um susto. Ele enxergou uma imagem totalmente distorcida e desconfigurada. Um negócio que deixou ele assustado. O Espírito Santo disse: esse aí é você. É a visão que Deus lhe tem a teu respeito, a teu ministério. Você não é de fato quem você é. Agora comece a escrever sobre o que você está vendo, de fato quem você é. E ele escreveu e ele registrou. Aí o Espírito Santo disse assim: pois agora você volta para a sua igreja, você reúne com a sua liderança e conte tudo aquilo a respeito do que você escreveu, de quem você é. E ele disse: mas eu vou ser mandado embora. Eu não posso. Eu tenho um nome a zelar. Eu cheguei, eu conquistei algo. O Espírito Santo disse: faça. Ele orou, não relutou, ele reuniu com a liderança e ele contou. Quando ele contou, ele esperava a retaliação da igreja. E o que aconteceu? A igreja começou a se levantar, a igreja começou a chorar, porque os pecados que ele tinha, que ele escondia, estavam sendo identificados na sua própria liderança e na igreja, e aconteceu um grande avivamento de quebrantamento. Qual o nome do livro? O impostor que vive em mim. Depois de anos. Então, quem nós somos de fato? Qual é a nossa identidade como líderes? Quem nós estamos sendo? Último princípio: para que a liderança ame e sirva com eficácia, é necessário entregar ofertas voluntárias para o ministério. É o que o Senhor colocou no meu coração, tá? Aleluia, diga assim: aleluia. Eu sou um líder fiel, sou um dizimista fiel, e sou também um ofertante fiel, amém? Atos 11, 29 e 30, está escrito assim: os discípulos, cada um segundo as suas disponibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Em Lucas 18:12 está escrito: eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Amós 4:5 está escrito: proclamem toda parte das suas ofertas voluntárias. Todos nós precisamos glorificar a Deus com a nossa fidelidade, através dos nossos dízimos, quanto também através das nossas ofertas. Dízimo você está abençoando ao reino, oferta você está abençoando ao reino. Que eu e você sejamos encontrados fiéis ao Senhor, no que se diz respeito à nossa renúncia. Eu disse aqui de manhã, eu sou integral há pouco tempo na igreja, tem mais ou menos 7 meses que eu sou integral. Eu sempre fui bivocacionado, sempre pastoreei, cuidei, estive atuando nos ministérios e trabalhando ao mesmo tempo. Trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, durante um tempo, e eu lembro que eu pegava meu carro todos os dias, saía do trabalho muitas das vezes para fazer atendimento na igreja. Chegava em casa 10 horas, 10:30 da noite. Aí que eu ia conversar com a minha esposa, com a minha filha. E durante um tempo também, trabalhando, eu pegava meu carro e pastoreava perto de uma cidade de São José dos Campos, que ficava a 40 minutos para ir, para voltar. Assim foram 5 anos.
Mas Deus, Ele sempre me deu um coração generoso, não só a respeito de dízimo e ofertas, mas também do nosso tempo para o reino. E eu lembro que uma vez eu estava com um problema sério dentro da minha casa. Minha esposa, com a minha filha. E eu fiz uma oração para o Senhor e eu disse assim: Deus, eu acho que está tudo errado. Eu estou me dedicando muito mais à igreja, ao ministério, do que à minha família. Isso está trazendo um problema para mim. Eu vou deixar os ministérios para cuidar melhor da minha família. E ali Deus, Ele me deu uma experiência. Eu sempre estive e estarei cuidando da sua família. Esse tempo que você tem investido no meu reino, você verá o fruto lá na frente. E eu continuo amando e servindo a igreja, mesmo sendo integral, da mesma forma de quando eu era bivocacionado. E eu quero dizer para vocês, eu estou com 46 anos, eu tenho um casal, tenho um filho, 26 anos, que ele é também um dos pastores da igreja da cidade, pastoreia lá na igreja de Caraguatatuba, e tem uma filha de 15 anos, e quero dizer para vocês que tudo aquilo que a minha família tem experimentado é fruto do nosso compromisso com o reino, porque o Espírito Santo, Ele disse: enquanto você cuida das minhas coisas, eu estarei cuidando das suas coisas. Eu conheço tudo a teu respeito e sei de todos os seus problemas e as suas necessidades, e eu já estou agindo em teu favor, porque você é fiel a mim e ao reino, e você tem renunciado por amor ao meu nome, e eu lhe abençoarei. A sua filha não se desviará, o seu filho não desviará, pois eu também tenho um ministério para eles. Continue com a sua fidelidade. Não troque a agenda do céu pela sua agenda, priorize a agenda do céu, porque Deus estará te priorizando, estará te abençoando. Não permita com que o diabo ele desconfigure: eu tenho que investir menos no reino, investir mais na minha família. Não, a sua família também faz parte do reino. Você cuida da igreja, cuida da sua família, cuida dos ministérios, e o Senhor estará cuidando de todas as coisas, e você será abençoado. Não deixe de viver o seu chamado e a sua liderança pelo aquilo que o inimigo às vezes ele quer distorcer. E Deus, Ele tem me abençoado até hoje. Atos 11:29 diz: os discípulos, cada um segundo as suas disponibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. A sua renúncia vai abençoar outras famílias, vai abençoar ao reino. A sua renúncia vai chegar como ajuda na vida daqueles que precisam. Eu quero aqui terminar com um testemunho para vocês. O Senhor, Ele me lembrou, Ele colocou aqui no meu coração, sobre quando eu fazia teologia, e eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro ali só para fazer teologia, era muito contadinho, eu tinha muita dificuldade financeira. Quem é estudante aqui sabe, hoje está um pouco mais facilitado, mas se você pegar isso aí há 20 anos atrás, não é com tanta facilidade como tem hoje. E eu lembro que eu fui pregar numa igreja, e eu estava ministrando nessa igreja, chegou na hora do dízimo da oferta, e eu estava com dinheiro no bolso, que eu tinha que pagar o aluguel da onde eu morava, e pagar a mensalidade ali da faculdade, e também eu tinha um dinheiro para comprar os livros que eu precisava ler. E o Espírito Santo disse assim para mim: pega todo esse dinheiro e oferta nessa igreja. Eu falei: deve ser o diabo que deve estar falando comigo, eu não vou fazer isso aí não. Aí ele falou, ele confirmou. Aí na hora que o irmão vai fazer o momento do dízimo e oferta, ele ainda disse assim: pega o seu dinheiro todo que você tem aí, entregue na casa do Senhor, não retenha. Eu falei: agora não tem jeito. Eu fui e ofertei, e já entrei no jejum. Falei: e agora, como é que eu vou fazer? Na mesma semana fui almoçar, estava almoçando na casa da minha avó, abençoada, e o seu pastor estava lá. Não vou falar de denominação, mas é uma igreja tradicionalíssima. E ali eu estava tomando café, o pastor chegou, conversou comigo,
Aí a minha avó saiu da sala, o pastor ele fez assim, sem brincadeira, ele olhou para lá, para cá. Deixa eu te falar uma coisa, bem rapidinho. O Senhor falou para mim quando eu entrei aqui, pediu para mim compartilhar algo para você. Prepara a tua mala que você vai viajar. Eu falei, nossa, vindo do pastor tradicional, é avivamento, recebo. Queridos, passou 2 dias, eu recebi um telefonema de Fortaleza, de uma igreja, de um pastor. Macho, ajunta a tua mala, você vai vir para Fortaleza e vai ficar aqui 1 mês comigo fazendo evangelismo, mas não tem dinheiro. Não, é por conta da igreja. Fui, fiquei 1 mês lá, coisa e tal, não sei o que, era férias, passei, fiz o evangelismo, voltei. Quando eu voltei, começou a chegar as contas, eu precisando de dinheiro. Eu achei que eu ia ser abençoado lá, coisa e tal, mas enfim, Deus estava me dando experiência. Aí eu fui dar um testemunho numa igreja que você olhava financeiramente e não tinha condições de me abençoar. Gente, fui, compartilhei o testemunho, chegou no final, o pastor me procurou e falou assim, filho, está aqui uma quantia, que o Senhor pediu para que eu te entregasse. A quantia foi o dobro. O Senhor, Ele me honrou. Quando eu fazia teologia, eu pegava carona com um amigo de seminário, e ele me dava carona. Aí teve um dia que eu cheguei na casa dele para a gente ir para o seminário, aí ele falou assim para mim, ô Viola, hoje eu não vou. Eu falei, você está com algum problema, coisa e tal? Ele falou, não, eu não vou, coisa e tal, não sei o que, se me perdoa. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei, vou pegar uma van então. Aí vai eu pegar uma van para mim poder ir para a faculdade. Aí quando a van parou, abriu a porta, o Espírito Santo disse assim, volta lá e pega esse dinheiro que você tem para comprar uma medicação, é uma medicação que eu preciso tomar, e dá na mão dele. Eu falei, mas como é que eu vou ficar sem a medicação, como é que eu vou ficar sem, é o único dinheiro que eu tenho. Faça isso, filho. Aí fui eu, quando eu cheguei na porta da casa dele, ele estava assim, trouxe o dinheiro da gasolina? Falei, está aqui, ó. Abasteceu o carro, fomos uma semana, passou 3 dias, aí ele encostou na porta da farmácia, eu não compartilhei nada com ele, aí ele pegou a carteira, abriu e falou assim, vai lá e compra medicação para 3 meses, você entendeu? Você quer ter experiências assim? Então nós precisamos ser líderes generosos, abundantes, que não tenha nada no coração, mas que a gente esteja disposto a ouvir o Senhor e a fazer pelo reino e a fazer pelas pessoas. Precisa ser, esse é o coração da liderança que Deus Ele espera. Não tem a ver só com o dinheiro, mas tem a ver também com a sua entrega, com a sua renúncia, com as suas orações, com a sua disponibilidade, com a sua compaixão, com o seu servir, tudo aquilo que envolve ao reino. Amém? E termino aqui em Atos 11, 25 e 26, e partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo achado, o levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então veja que interessante, a disponibilidade deles amarem, deles servirem, de serem usados por Deus. Houve uma identificação na igreja, pela primeira vez eles são chamados de pequenos cristos. Ali vai um cristão, ali vai um cristão, ali vai um cristão, porque eles viam Cristo na vida das pessoas. Que eu e você então possamos também olhar para essa missão, que o seu amar e o seu servir vai gerar um impacto direto na vida das pessoas, que serão conhecidos como cristãos. Amém? Pode ficar em pé. Quero chamar aqui a banda. Pode tirar aqui o púlpito. Vem aqui na frente. Não precisa ajoelhar não, mas vem aqui na frente todos vocês.